E os mistérios em Yomi no Tsugai continuam. Só que agora nós começamos a saber um pouquinho mais sobre os tais poderes que os gêmeos podem ter e o caos que eles podem causar no mundo a partir do momento em que eles nascem. Yomi no Tsugai, capítulo número 4. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje, bora aí de Yomi no Tsugai, capítulo número 4, a nova obra de Hiromu Arakawa, mesma autora de Fullmetal Alchemist, Silver Spoon, também desenha Arlan Senki, e bora lá pra comentar. Sem mais delongas, vamos começar a notar aqui que no comecinho do capítulo, a Hana e o Dera estão conversando com o Yuru e explicando a situação do mundo comum e como eles vieram parar naquele estágio, ou seja, como que eles vieram a fazer parte da família meio que Tadera, seguir esses rumos. E bom, eles não sabem exatamente o porquê, pelo menos é isso que eles dizem pro Yuru. Mas esse trabalho que eles têm de levar suprimento pra Vila Leste, que é de onde o Yuru veio, esse monte de coisa, é um trabalho herdado dos seus antepassados. Então, eles continuaram a mesma coisa, eles têm aquele negócio daquele orgulho, aquela coisa mais tradicional de seguir esses passos que todo mundo teve na sua família e logo eles herdaram esse trabalho. E bom, nesse momento o Yuru começa a se questionar por que eles queriam levar ali o Yuru e a Asa, qual a relação que eles tinham, por que eles não poderiam sair daquela vila e tudo mais, por que tudo isso? Bom, dali já dá pra notar que os dois estão escondendo alguma coisinha, e isso vai refletir no final do capítulo, onde mostra que o Yuru, graças a essa desconfiança, acaba agindo por conta própria. Então perceba ali nos olhares da Hana e do Tadera ali, que eles estão se olhando, estão reparando em algumas coisas que o Yuru tá perguntando, então eles têm que tomar cuidado com tudo que eles falam. Bom, só que os opostos tratam de nos explicar o porquê que os gêmeos são tão valiosos. Bom, os dois, a partir do momento que eles nascem entre o pôr do sol ali, a luz e o dia, um em cada horário, no mesmo dia diferente, tal, e são gêmeos. Quando essa ocasião acontece, o mundo passa a se dividir. E é dito que há 400 anos atrás aconteceu a mesma coisa. E o que aconteceu? O mundo ali, tipo, o país pelo menos ali do Japão se dividiu entre o leste e o oeste. Outros disseram que muitos anos atrás também se dividiu o norte e o sul. E eles começam a guerrear. E aí assim, cada um dos dois lados começa a guerrear entre si. Ou seja, o irmão, sei lá, da luz começa a brigar com o irmão da noite, porque tem todo aquele significado, toda aquela simbologia, eles terem nascido, né, entre o sol e a lua, a luz e a escuridão, a manhã e a noite. Tanto que graças ao amigo João Tavares, ele explicou pra mim que Yuru, né, que é o nome do nosso protagonista, significa noite e o nome Asa significa manhã, e a autora está trabalhando bastante essa sua dualidade, não só nos seus opostos ali, nos seus pares que o Yuru utiliza, mas assim como toda a questão de selo, libertação e todos os poderes que ela vai explicar ao decorrer desse capítulo. Bom, só que como esses gêmeos trazem caos ao mundo, porque eles provocam briga dos dois lados ali, seja por qual objetivo for, o Yuru começa a pensar que eles são crianças amaldiçoadas ou alguma coisa desse tipo, mas não, na verdade são pessoas e famílias que estão de trás deles usando esses gêmeos para que eles briguem entre si. Então daí a gente começa um pouquinho a ter ideia sobre a família Kagemori e a família Tadera. Cada uma pensa de uma forma e usa esses gêmeos conforme eles querem. E para quebrar isso daí, não basta só eles se unirem, os dois irmãos, e não brigar entre si? Bom, não parece ser algo tão simples. Porque pelo que a história está abordando, são duas coisas e são dois pensamentos muito diferentes de ambos os lados. Além disso, esses gêmeos têm poderes especiais, como eu disse, um tem da liberação e o outro tem do selo. Não é dito se algum dos gêmeos ou alguma pessoa já teve o poder de selo e liberação, mas pode ser que tenha ocorrido em algum momento ou que vá ocorrer no meio dessa história, porque quando eles mencionam essas coisas é porque um dos personagens vai ter os dois poderes, tanto de selar quanto o de libertar. Os poderes são explicados mais ou menos dessa forma. O poder de liberar, ele pode pegar qualquer coisa existente no mundo e simplesmente liberar ela. Seria como liberar uma energia, talvez, ou até mesmo pegar e liberar o próprio ar para atacar o adversário. E a Asa parece ter dominado um pouquinho o poder de liberação. Então, o que dá a entender que o poder do Yuru vai ser um poder de selamento, vai ser o poder de selo, que pode selar todas as coisas. Então, da mesma forma que a gente faz com a mão para soltar e para selar, talvez os poderes tenham ligação com esses movimentos que eu estou fazendo aqui na mão com vocês, entendeu? É pelo menos o que me dá a entender.
Bom, a gente também fica sabendo no capítulo que tem uma certa ordem pra você entrar lá na Vila Leste, né? Como o Tadera, ele faz parte da família Tadera, ele sabia o caminho certinho e ele tem que fazer mó volta, né? Ele tem que ir lá, dar 7 voltas num lugar, fazer tal caminho, tal caminho, tal caminho, até chegar lá na vila, né? É meio que um código, é como se ele estivesse abrindo ali um cofre. E é dito pro Yuru que a mãe dele veio do mundo comum, ou seja, ela não veio da Vila Leste. Ela por acaso acabou entrando lá na montanha, como muitos estrangeiros acabam se perdendo ali e acabam parando lá naquele lugar. Vamos dizer assim que uma ocasião do destino. E bom, eles acabam parando lá e a mãe dele se apaixonou pelo pai e tudo. Eles tiveram os filhos e é isso aí. Interessante saber porque isso deve ter conexão com o porquê que a mãe do Yuru vazou de lá. Por quê? Porque ela veio do mundo comum, ela trouxe ideias novas, ideias que não são próprias ali da Vila Leste. Logo, talvez ela tenha trazido algumas informações ali, coisas que eles não concordavam e por isso que eles acabaram fugindo com a asa. Então, pra você ver, vai ter guerras de ideais, cada um vai pensar de uma forma e a autora tá trabalhando de uma forma muito inteligente. Depois disso, no capítulo, a gente vai ter basicamente uma apresentação pro Yuru do mundo comum, sobre os bichos, sobre o pessoal, como que é o mundo, como que tem muita gente por ali, todas as coisas como a privada, como se utilizar, esse monte de coisa. E assim, o objetivo do Yuru é descobrir onde tá a sua irmã e tentar conversar com ela, tentar ver por que eles estão fazendo isso, como que eles podem resolver essa parada e tudo. E ele já quer ir direto pros finalmente junto com ela, tipo, vamos descobrir logo essa parada e acabou. Com isso ele conta com a ajuda dos opostos que eles obedecem o seu mestre, eles não obedecem ali o Dera ou a Hana. Então ele planeja isso com os opostos direita e esquerda, né? Até tem umas partes bem cômicas ali dos dois, onde a gente vê que a caçadora, né, a esquerda, ela é muito caçadora e tudo. Já o do olfato, ele é o mais engraçadão e tudo. Então a gente vê um pouquinho mais da personalidade dos dois, que eu gostei bastante. E ele vai tramar essa ida até a sua irmã, né? Tentar procurar ela no meio daquele mundo todo através do olfato do direita, que é muito bom. Legal que os opostos, eles se movem como se fossem meio que fantasmas e eles conseguem carregar o Yuru. Fica aqui minha dúvida, se ele carrega o Yuru desse jeito, será que alguém vê no céu o Yuru, por exemplo, voando se algum deles carregar ele? Fiquei nessa curiosidade. Bom, eles vão para uma casa nova, né? Porque eles tiveram que encontrar uma casa nova e tudo. A gente fica sabendo que a Hana também tem uma família que herdou muita coisa. Ela tem até uma montanha, né? Pelo menos foi isso que estava na tradução. Será que ela tem uma montanha realmente que é dela? De toda forma, ela não cuida nem dessa montanha. Essa montanha tá toda zoada lá. E talvez seja usada num momento posterior, com treinamento ou alguma coisa desse tipo. Porque, pô, é uma montanha, velho. Deve ser um lugar muito grande. O que dá a entender que a Hana talvez tenha bastante grana, né? E eles vão utilizar o sobrenome dela pra tentar se ocultar ali e ninguém descobrir que o Tadera e o Yuru estão lá naquele local. Nisso nós conhecemos o Kotetsu e o Jiro, que são pares ali da Hana. E aí, detalhe engraçado, esses pares são tipo, é um tigrinho, bem pequenininho, e um cachorrinho. E aí, tipo, mano, como assim eles são pares? Eu também não tinha entendido dessa forma, tanto que foi muito engraçado como a autora abordou isso. E como o próprio direita chegou lá no Yuru e falou, mano, não lida com os bichos como se fossem a gente não é essas porcaria cinzinha não. Cara, foi muito engraçado, porque os dois bichinhos ainda bateram ali no Yuru, mano. E detalhe que no final do capítulo, quando a Hana e o Dera estão conversando, os bichinhos não apareceram naquele momento, pelo menos eu não consegui ver eles. Então talvez, como eles estão aos cuidados, estão cuidando na verdade, né, quem tá aos cuidados deles são os opostos e o Yuru. Então talvez esses dois bichinhos da Hana tenham perseguido o Yuru e vão ajudar o Yuru ali no final, porque ele vai acabar se encontrando com o Kagemori, pelo menos aquele maluco lá que vai ficar procurando a galera. E bom, depois desse momento a gente vê a Asa ali treinando, né, a sua liberação. Ela parece não ter controlado completamente, mas ela já tem uma noção maior dos seus poderes. E enquanto o Kagemori vai procurar o Yuru, eles vão ficar lá de boa, lá treinando e tudo mais. Parece ser uma família bem abastada, ou seja, bem rica. E parece ser uma família um tanto quanto de boa, né? Eles foram até visitar a Mordidinha, que é aquela menininha pequenininha lá, porque ela tava machucada e tudo, foi ver como é que ela tava. Ainda não dá para ter uma ideia de como são realmente as famílias e onde que elas entram nesse conflito. E se só são duas famílias, se são Kagemori e Tadera, ou se tem Kagemori, Tadera e um monte de outras famílias. Outra coisa, nós vemos que os pares ali do Kagemori, aquele maluquinho de óculos e tudo,
Um deles é aquele peixe com a luzinha aqui na cabeça, né, que devora tudo. E parece que ele tem uns outros bichinhos como o próprio Makoto, né? Tem o par dele que é o Ai e tem o outro par que é o Makoto. Então um acumula coisas dentro dele, o outro finge que é uma pessoa pra enganar as pessoas e tudo, né? Fazer como se fosse uma cópia da pessoa, até pelo seu cheiro e com o seu próprio sangue. Então eu achei bem interessantes os poderes dele e vai demonstrando cada vez mais, a gente vai ficando cada vez mais curioso e a gente também vai ver uma parte onde todo mundo começa a desenhar como que é o Yuru e tudo, ver como o pessoal é mal de desenho, enquanto outros são muito bons de desenho, fazem uns desenhos meio diferentes. Até mesmo o bichinho da mordidinha faz um desenho. Bom, o Dera e a Hana, eles estão lá em casa, tudo, olhando, quando eles veem assim, o Yuru saiu, tá, e agora, o que a gente vai fazer e tal? E aí o Yuru tá demorando, eles falam assim, pô, cadê ele? E aí eles percebem que o Yuru vazou, né? Porque ele pegou uma faca ali do Dera e no mundo comum a gente não pode usar armas, precisa de uma licença. Então eles vão correr atrás deles e não apareceu os bichinhos, o Kotetsu e o Yojiro da Hana. Então talvez eles apareçam perto ali do Yuru e ajudem ele a escapar do cara lá, o Kagemori. Bom, o Yuru foi levado diretamente ali pro local onde tá o Kagemori, aparece ali a Asa, só que não é ela, na verdade é um clone ali do bichinho lá do Kagemori, e é então que ele vai lá e devora, né, tá ali no momento em que ele devora o Yuru, e o Yuru é pego no bait, é ali onde vai terminar o capítulo, terminou de uma forma meio bruta, assim, sabe, tipo, e agora? A autora me deixou bem curioso. E bom, como que foi esse capítulo, gente? Eu gostei bastante, ela apresentou muita coisa. Como o capítulo é longo, ele tem umas 60, 40 páginas, ele é mais longo do que o habitual pra gente ler e até mesmo pra comentar. Porém, eu gostei que a autora tá fazendo essa parte de dualidade entre as coisas, né? Tava até conversando com o João Tavares sobre esse negócio da esquerda, direita, liberação, selo, entendeu? O processo de você mexer a própria mão parece ter dado uma ideia para a autora de criar um poder diferente. E além de ter esses poderes que são próprios da pessoa, ainda tem os poderes dos opostos, né? Ou os pares, ou sei lá como você prefere chamar, que são os Tsugais. Tsugais é pares em japonês, segundo que o grande João Tavares sempre ajudando me comenta. Não sei se a Scan poderia traduzir melhor para Tsugai para não deixar pares, às vezes dá uma certa confundida. De toda forma, cara, eu gostei muito desse capítulo por isso, a autora trabalhou bem essa dualidade, ela deixa alguns mistérios e a gente fica naquela confusão. Qual família está certa? Ou então, qual o pensamento de cada família e por que querem usar os poderes deles? Realmente é só para ganhar fama, sucesso, dinheiro, poder, riqueza? Para que eles precisam? O pessoal da família Kagemori pareceu muito de boa e eles tratam muito bem a Asa. Então, o Dera também tratando muito bem o Yuru, não consigo entender onde que eles entram em conflito. Será que são famílias que permaneceram brigando por todo esse tempo e continuam brigando e usando esses gêmeos como desculpa, por exemplo, para acumular poder em algum lugar e tudo mais? E será que a Vila Leste era para proteger, por exemplo, esses gêmeos dessas outras famílias entrarem lá? Tipo, como se a Vila Leste fosse um ponto neutro na história e as famílias podem brigar no mundo comum normal, que a Vila Leste estará fora disso. Só que a partir do momento que uma família pega um desses gêmeos que causam caos no mundo e dividem o mundo, vira aquele furdúncio só. Então, cara, muito interessante, tem muita coisa ainda pra pensar. Os capítulos são muito legais, esse capítulo foi muito mais calminho, explicando toda a situação e aos poucos a autora vai colocando no momento certo, sem explicar muito e jogar muita coisa na nossa cara, além de deixar o capítulo divertido, engraçado, eu dei várias risadas em vários momentos. Cara, já curti demais Yomi no Tsugai e tô gostando bastante. Gostaria de saber o que vocês acharam sobre esse capítulo, o que vocês pensam sobre a obra até o momento, o que vocês estão achando, beleza? E o Mano Joe aqui tá vazando até o próximo mês, que deve sair o próximo capítulo de Yomi no Tsugai, beleza? Um beijo no coração, o Mano Joe tá indo nessa, fui!